Por que tantas pessoas falam sobre Deus Pai e Jesus, mas conhecem tão pouco sobre o Espírito Santo? No estudo de hoje, nós vamos analisar por que o Espírito Santo é uma das pessoas mais incompreendidas da Bíblia e entender que conhecê-lo corretamente faz toda a diferença por uma experiência mais profunda com Deus. É agora, uma nova temporada está começando. Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Como é que foi seu final de semana? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Tudo na paz? Você conseguiu ter aquele momento em família? Conseguiu ir à igreja? Conseguiu? Lembra que a gente sempre convida você a procurar a igreja adventista mais perto da sua casa. Nós aqui na Novo Tempo fazemos parte da igreja adventista, por isso a gente sempre faz o convite para você. Você vai ser bem-vindo sábado de manhã a partir das 9 horas da manhã, domingo à noite, normalmente a partir das 7h30, vai dar diferença de lugar para lugar, e quarta-feira à noite também às 7h30 da noite. É só entrar no site encontreumaigreja.com.br. encontreumaigreja.com.br e procura aí a Igreja Adventista mais perto da sua casa. Vai ser muito bom receber você e receber a sua família para a gente crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Programa Escola Bíblica, estamos iniciando uma nova temporada. Há alguns anos a gente estudou esse tema, mas a gente está voltando com esse tema. Olha, eu vou te dizer, particularmente, esse é um dos assuntos que eu curto demais estudar. E junto com essa temporada, né, eu sempre que estou fazendo uma temporada, eu estou procurando materiais adicionais para ampliar. Então, estou relendo um livro que eu li, acho que há 1 ano, 2 anos, Revolução do Espírito, e também estou tendo um outro livro base de pesquisa que é sobre o estudo do Espírito Santo, desse tema Espírito Santo, que é esse ser da divindade. Então nós vamos estudar nessa temporada essa revista que foi produzida já há algum tempo, está à sua disposição no nosso portfólio aí de revistas. Se você já pediu, peça para um amigo. Se você ainda não pediu, se você é nosso telespectador e quer entender esse assunto, essa é a revista dessa próxima temporada, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você pode pedir essa revista, você pode aprofundar o conhecimento da palavra e entender quem é o Espírito Santo. Porque normalmente a gente, quando vai estudar o tema Espírito Santo, nós nos preocupamos muito mais em entender os dons oferecidos pelo Espírito Santo, a atuação do Espírito Santo na vida, que é o que a gente vai fazer nessa temporada. E por que esse tema para mim é fascinante? Porque o Espírito Santo é esse ser divino, é um Deus que está dentro da divindade, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem também, eu vou trabalhar um pouquinho isso hoje, que tem também esse espírito regenerador, de transformação. Agora, para a gente entender claramente, é importante a gente entender quem ele é, esse ser da divindade, qual é o seu papel, o que ele faz na nossa vida. Então é importante que a gente entenda, porque a gente tem mais fácil compreensão a respeito de quem é Jesus e a gente tem mais fácil compreensão de quem é Deus, dentro da própria apresentação do texto bíblico. Mas quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente tem dificuldade de compreensão, porque parece que ele é mais um ser, parece que é mais um agente
de execução de algo, de proporcionar algo, do que esse ser da divindade que também trabalha para a nossa salvação. Eu já ia esquecendo de motivar você a pedir a sua revista. Você pode fazer através do WhatsApp, está aqui, ó, é o 12982444449, 12982444449. É só você mandar uma mensagem para a gente e você vai receber aí a revista, né? Você vai preencher o cadastro, vai receber o link, vai preencher o cadastro e vai receber a revista Espírito Santo Deus dos Bastidores na sua casa. Você também pode ligar até 10h30 da noite, se você quiser, para o telefone do nosso atendimento, que é o 0 operadora 12 ou 012 21 27 31 21. 012 21 27 31 21. Nossa equipe estará pronta para atender você. Vale a pena, que você vai ter temas que a gente vai estudar nessa temporada, né? O Deus Espírito Santo, os símbolos bíblicos do Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo na produção da Bíblia, a personalidade do Espírito Santo. Amanhã a gente vai explorar um pouquinho isso. Por que a gente entende o Espírito Santo como um ser, né? Você vai ver evidências bíblicas, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então tem muito tema interessante. E a compreensão desse tema é primordial para o nosso crescimento espiritual, porque a gente não pode esquecer que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Ou seja, para a gente entender aquilo que é espiritual, a gente precisa da orientação do Espírito Santo. Esse ser divino que atua, que está atuando na nossa mente, que está agindo em nosso favor para a nossa salvação. Vamos orar e vamos pedir a orientação do Senhor ao estudarmos a sua palavra. Pai do céu, obrigado porque estamos aqui mais uma vez para estudar. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Espírito Santo está agindo. Ele está aqui com a gente na apresentação. O Espírito Santo está com os nossos telespectadores na compreensão. E eu oro para que os corações estejam abertos para que haja uma mudança, porque o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Portanto, Pai, trabalha na nossa mente ao longo desta temporada, que a gente cresça no conhecimento, que a gente seja transformado. Eu clamo por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, a gente volta, na última temporada a gente estava falando sobre o vício, né? Livre do vício foi o nosso tema. Então a gente tinha um tema com informações técnicas e depois com embasamento bíblico. Então a gente volta agora com um tema bíblico, então a gente vai usar bastante, né? A Bíblia, vamos analisar textos, né? Então, tenha sempre sua Bíblia aí próximo, né, para você ir conferindo os textos, anotando, e se tiver dúvida, você pode interagir com a gente também, né? Você sabe que muitos cristãos acreditam na existência do Espírito Santo, mas têm dificuldade para explicar quem é o Espírito Santo e qual é a sua função. Até em razão, muitas vezes, da ação do Espírito Santo no texto bíblico, seu aparecimento, usando formas, né? Por exemplo, no batismo de Jesus, o Espírito Santo aparece, né, como um pombo ali naquele momento, né? Uma pomba que aparece. Então, a gente tem formas né, que o Espírito Santo se personifica para a sua ação. Então, a gente tem dificuldade. E até quando a gente fala de Deus, a gente tem uma fala direta, a gente tem atuação direta, mas você vai perceber que a gente tem textos bíblicos do Espírito Santo falando, o Espírito Santo dirigindo, o Espírito Santo dizendo o que deveria ser feito, né? Antes da criação do ser humano,
antes do pecado e antes da história de Israel, o Espírito Santo já estava atuando, a gente vai perceber isso dentro do texto bíblico. Então nós estamos falando, né, já partindo da ideia aqui, estamos falando de um ser que é um ser divino, e se estamos falando de Deus, de um ser divino, nós não estamos falando de um ser que foi criado, mas um ser que sempre existiu. Então estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, como aqueles que sempre existiram. Alguns, por exemplo, também têm a dificuldade de entender Jesus Cristo como um ser eterno. E a gente vai ver que Jesus Cristo, né, a gente vê no texto bíblico que é um ser eterno, mas o Espírito Santo também é um ser eterno. Né? A presença do Espírito Santo não é um assunto secundário, nenhuma doutrina criada, portanto, posteriormente. Ele participa da narrativa bíblica desde o primeiro capítulo das Escrituras. E eu quero convidar você, no ato da criação, Gênesis capítulo 1, e a gente tem aqui a criação da terra, a criação do ser humano, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, expressão usada para o Espírito Santo, se movia sobre as águas. E quando você vai ler lá no verso 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, ali você também percebe que a gente tem a pluralidade divina. Então a gente tem a atuação de Jesus Cristo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, né, se referindo a Jesus Cristo, e temos também a atuação do Espírito Santo, ou seja, a presença do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo estava no ato criador da terra, a presença do Espírito Santo estava na criação do ser humano, porque o Espírito Santo ele vai dar vida. O Espírito Santo, com o poder da palavra de Deus, é o que gera vida na gente. A gente vai perceber isso ao longo do texto bíblico. Então, se existe vida hoje, é porque existe a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu posso fazer uma ligaçãozinha rápida, por exemplo, com você? Quero abrir aqui no Evangelho de João. Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente percebe que o Espírito Santo ele é apresentado como aquele ser que regenera, o ser que dá vida. E eu leio aqui o que está no capítulo 6, e o verso é o 63, 6:63, diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito é que vivifica. Então, é a ação do Espírito Santo que dá vida. E ao longo do Evangelho de João, João vai reforçar isso, que o Espírito é que vai criar essa transformação. Eu leio outro texto que está no capítulo 7, a partir do verso 38, que diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior vão fluir rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele, para o Espírito, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então o Espírito é aquele que gera vida. É o poder da palavra que vem, e o Espírito é que gera essa transformação. Portanto, o Espírito estava na criação divina e o Espírito estava na criação do homem. O Espírito Santo não aparece, queridos, apenas em eventos extraordinários. A sua atuação está ligada à revelação, está ligada à transformação, está ligada à condução do povo de Deus. Nós vamos explorar isso no próprio processo de inspiração do texto bíblico. É o Espírito Santo
né? O texto diz que esses homens foram movidos, guiados pelo Espírito Santo. Eles foram inspirados pelo Espírito Santo para que o texto bíblico estivesse do jeito que está. Por isso esse texto nos dá vida, porque salta do texto bíblico um poder sobrenatural, um poder divino, poder dirigido pelo Espírito Santo. E o Espírito conduziu também o processo de composição do texto, do jeito que ele está, do jeito que foi colocado. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, estamos lendo o poder revelado de Deus, através desse ser divino, para que chegasse até nós. Por isso que Jesus vai dizer que é esse poder que vai vivificar. E isso se dá na conversa, por exemplo, com Nicodemos, em São João capítulo 3. O Espírito age como o vento, né? E aqui eu acho que vale a pena a gente só voltar nessa outra ilustração que ele usa, capítulo 3. Capítulo 3 e o verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus vai responder: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa você nascer de novo, Nicodemos. E aí ele usa: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, uma ação sobrenatural, mas que age. Então, às vezes, a gente tem dificuldade dessa compreensão do Espírito Santo dentro dessas ilustrações, mas esse ser existe e ele age de forma sobrenatural. A gente tem alguns exemplos de ações do Espírito Santo agindo, esse ser da divindade, na capacitação de líderes e profetas, na inspiração das Escrituras, como eu mencionei, convencendo as pessoas do pecado, guiando o povo de Deus, atuando no nascimento de Jesus, fortalecendo a igreja apostólica, e a gente tem inúmeros exemplos. Poucas horas antes da cruz, Jesus dedicou parte significativa dos seus ensinos a falar sobre o Espírito Santo. Isso demonstra a sua importância. No Evangelho de João, a partir do capítulo 14, a gente tem essa descrição do discurso de despedida. Diante desse discurso de despedida, o Senhor precisava dar uma mensagem de conforto para os discípulos. A mensagem de que ele um dia voltaria. Mas como seria a vida? Como eles que estavam ali? Como eles ficariam durante esse período? Porque se você que estuda a Bíblia lembra, houve, mesmo diante dessa explicação, uma decepção. Mas o Senhor avisou que eles não estariam sozinhos, que o Espírito Santo agiria agora, o Espírito Santo que sempre agiu, o Espírito Santo que teve na criação, o Espírito Santo que é apresentado no Antigo Testamento. A gente vai estudar isso ao longo dessa temporada. Ele sempre agiu, mas agora ele agiria de forma especial, por uma função, para aquele momento designado, assim como foi Jesus. Ao longo da história, ao longo do texto bíblico, nós temos a descrição de como Jesus viria à Terra, de como ele agiria por uma missão especial. Do Gênesis, a partir da queda, apontava para a vinda do Senhor Jesus, por uma missão especial. E agora, o Espírito Santo, da mesma forma, viria por uma ação especial naquele momento, para aquele momento da história. Não sei se fica claro isso para você. Está claro que nós estamos falando de um ser divino, como o Pai e como o Filho. São três que estão ligados entre si, os três que são um só, porque a vontade de um é a vontade do outro. Eles vivem harmoniosamente. Não estamos falando de uma
figura politeísta de 3 deuses separados. Não. Estamos falando de uma divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem um único propósito, a salvação do ser humano, cada um cumprindo o seu papel. E aí, o Espírito Santo é este ser da divindade, esta pessoa, estamos falando de pessoa, de um personagem, essa pessoa que está ligada dentro da divindade, tá? E a gente quer destacar isso porque algumas pessoas dizem que a gente não acredita no Espírito Santo, né? E fala pouco sobre o Espírito Santo. E nós vamos ver ao longo da temporada que alguns acham isso especificamente por causa de determinados dons. E nós vamos estudar sobre os dons do Espírito Santo também. Jesus sabia que os discípulos precisavam da presença do Espírito Santo para continuarem a missão, né? Para compreender a verdade e para que permanecessem fiéis até o fim, até Jesus voltar, né? A ausência física de Cristo seria compensada pela permanente, né, presença do Espírito Santo na vida daqueles que foram seus seguidores. E aí, capítulo 14, verso 16 e verso 17, na primeira parte Jesus vai dizer que eles não precisavam ficar turbados, que eles deveriam estar ligados ao Senhor, que eles deveriam amar ao Senhor, deveriam dedicar a vida inteiramente ao Senhor, deveriam seguir ao Senhor, que era o caminho, a verdade e a vida, diz no verso 6. E aqui no verso 16 ele vai dizer: eu vou pedir ao Pai e Ele vai dar para vocês um outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Tem 2 destaques aqui que são importantes nesse verso. A gente usa a expressão, traduz muitas vezes a expressão parakletos, que é a expressão original no texto grego, né, como consolador, até porque está dentro desse discurso um discurso para trazer consolo para aqueles queridos, né, para os discípulos, mas a palavra consolador é muito mais ampla, né? E a gente entende que é aquele que vai estar ao lado. E aqui, o outro, né? O outro é um outro igual. A gente tem 2 palavras originalmente, né, no texto grego que pode se referir a um outro diferente, um outro igual. Então, a gente está dizendo aqui que é um outro igual a mim que vai estar do lado de vocês, que vai ser o instrutor de vocês, que vai ser o condutor de vocês. E a gente tem várias traduções, que vai ser o ajudador de vocês, que vai ser o consolador de vocês. Então, é ampla essa tradução. Mas o que importa é que esse outro igual está se referindo a alguém como Jesus. Então, é um outro igual a Jesus que vai ficar ao lado de vocês durante a vida de vocês. E diz o texto que esse outro que vai estar ao lado de vocês, né, para sempre, é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber porque não conhece, porque as coisas espirituais são compreendidas espiritualmente. Então precisa haver uma mudança na natureza, não é agora mais uma natureza, não é mais algo natural, mas é algo espiritual que vai trazer para vocês compreensão. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Fica claro isso para você? Então, Jesus está dizendo aqui que um outro ser da divindade, como eu, estará ao lado de vocês. E vocês vão reconhecer, porque vocês não vão agir com a natureza carnal de vocês, mas vocês vão deixar que o Espírito Santo, Ele, o Espírito, conduza, porque agora houve uma mudança. E eu quero dizer para você, isso aqui é extremamente essencial na compreensão do texto bíblico. A gente pode ler a Bíblia como técnico, como um estudioso e analisar tecnicamente.
Mas a gente só vai ser transformado pelo poder da Bíblia quando a gente tiver a orientação espiritual. Eu não estou falando de algo místico, transcendental, mas é do Espírito Santo me impressionando. E eu sempre menciono isso quando eu vou ler o texto. Eu quero ser impressionado pelo texto bíblico. Porque quando eu sou impressionado, é porque o Espírito Santo trabalhou em mim e agora houve uma regeneração, uma mudança. Aquilo que eu citei quando a gente leu Jesus falando para Nicodemos. Importa-vos nascer de novo. Mas como? Eu vou nascer de novo sendo velho? Se você não nascer da água e do Espírito, e o Senhor está falando desse processo de mudança do batismo, você não vai ser transformado. E eu quero dizer para você, querido, a compreensão de quem é o Espírito Santo como um ser da divindade, se dá a partir da sua ação no meu coração à medida que eu vou permitir. Se não, o Espírito Santo para alguns pode ser uma força, uma energia. E não é isso. Estamos falando de um ser da divindade. Nós vivemos numa época marcada por esta confusão espiritual. Excesso de informações religiosas, busca por experiências emocionais e dúvidas sobre a vontade de Deus. Isso confunde a gente. Eu quero ter uma experiência, eu quero sentir. E aí, dentro desse contexto, eu preciso compreender a atuação do Espírito Santo, porque aí vai se tornar fundamental. Por que é o Espírito? Ele é quem conduz a verdade, fortalece a fé, e é Ele, aquele que transforma o coração humano. Não é uma simples influência espiritual, mas é alguém que participa ativamente da obra de Deus e que deseja se relacionar com cada ser humano. Conheça o Espírito Santo, porque conhecer não é apenas aprender uma doutrina, é compreender melhor como Deus atua na vida das pessoas. Sabe por que a gente está aqui hoje? Sabe por que você está assistindo? Porque o Espírito Santo conduziu a gente para estar aqui. Agora a gente tem que continuar com o coração aberto. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, de forma inusitada, ligou, acessou de forma não esperava e está aqui. Isso não é uma ação natural, é uma ação sobrenatural. E a transformação do texto, a transformação que o texto vai fazer na sua vida, também é uma ação sobrenatural. Você quer entender quem é o Espírito Santo e o que ele pode fazer na sua vida? Eu quero. E quero me render a Ele. Pai do céu, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela promessa do Espírito Santo, que está aqui, que age no nosso coração, que muda o nosso pensamento, que traz vida onde não há vida, que traz esperança onde não há esperança. E se alguém está me assistindo agora e perdeu a esperança, que o Espírito Santo trabalhe no coração, ele aceite e seja transformado. Em nome de Jesus. Amém. Vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta. Nesta nova temporada vai ser bom demais. A gente se vê.